Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a educação sexual. Essa aula foi elaborada pelo Ciro, por mim, a Tiffany, e pela Kênia. A Kênia no momento não pôde participar, porém eu e o Ciro estamos hoje para apresentar para vocês sobre um pouco desse assunto. Nós todos somos alunos de enfermagem da Barão de Mauá e estamos aqui para apresentar esse tema para vocês. Para que serve a educação sexual? Ela ensina sobre as doenças venéreas, ela ensina sobre os preservativos, sobre a gravidez e também sobre alguns tipos de toques abusivos ou também consensuais. A mudança corporal. As meninas, quando se tornam mulheres, começam essa mudança dos 9 aos 14 anos. Olá, meu nome é Ciro e eu vou estar aqui hoje para falar um pouco também sobre a puberdade masculina. A puberdade masculina começa aos 10 e vai até os 14 anos, podendo em alguns casos se estender até os 16 anos. Na puberdade feminina acontecem várias mudanças. Uma delas, o aumento das mamas, a cintura fica mais fina, a voz afina e também acontece a menarca, que é a menstruação. Além disso, acontecem os pelos pubianos e também nas axilas. A menstruação ocorre porque todo mês o útero se prepara para receber o bebê. E quando ele não recebe, ele se solta. Então ocorre o sangramento. E o ciclo menstrual, ele acontece com o primeiro dia que começa a sangrar até o primeiro dia antes da primeira menstruação do próximo mês. Bom, durante o ciclo menstrual existe um período que se chama período fértil. Este período fértil é quando a mulher tem a maior chance de se engravidar, tá? Ele tem um ciclo médio regular de 28 dias, né? Em que o período de fertilidade acontece do 14º dia após o primeiro dia de menstruação, tá? Contando 3 dias antes do 14º dia e 3 dias após o 14º dia. Um exemplo é, por exemplo, se ela menstruar no dia 1º, tá? No 14º dia, que seria no dia 14, você conta 3 dias antes, o que dá aproximadamente no dia 11 e 3 dias após, que dá aproximadamente no dia 17. Esse período do dia 11 ao dia 17 é o seu período fértil. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a puberdade masculina, tá? De começo, a puberdade masculina ela começa principalmente na região da genitália, tá? Onde você tem o aumento gradativo do pênis, né? Em diâmetro e comprimento. Os testículos se desenvolvem para uma maior produção de testosterona e isso acontece mais ou menos de 13 a 14 anos, que é quando os pelos pubianos da axila e do rosto começam a crescer. Também temos algumas outras mudanças, como o crescimento da laringe, que é essa parte aqui do famoso pomo de Adão, ou gogó, que é responsável pelo engrossamento da voz, e isso acontece entre dos 11 aos 16 anos. Tá? Existe uma variação de idade, mas no geral é dentro deste período. Bom, a ejaculação é um processo em que o homem tem o seu ápice de excitação quando ele se estimula ou sozinho, ou com uma parceira ou parceiro. Tá? Essa ejaculação é responsável principalmente para diminuir o pH vaginal e liberar os espermatozoides, que é responsável principalmente pela fecundação do óvulo para uma gravidez. Bom, existe uma pele que recobre a glande do pênis ou a cabeça do pênis, que se chama prepúcio. O prepúcio ele é responsável pela proteção, hidratação da glande, que é a região da cabeça do pênis, tá? Existem algumas complicações que os homens podem ter com ela. Uma delas é a famosa fimose, que é quando essa pele que recobre o pênis não consegue ser trazida para trás para fazer uma própria higiene. E isso pode trazer infecções e outras complicações. Bom, nos homens, né, claro, acontecem coisas diferentes. Então, existe um crescimento do escroto, né, que é aquela
pele que recobre toda a parte dos testículos, né? O aumento dos testículos, a alteração da voz, que ela fica mais grave ao longo do tempo, o prolongamento e espessamento do pênis, os crescimentos de pelos na região pubiana, acontece o estirão também, que é o aumento de tamanho do homem, né, numa velocidade muito mais rápida, e claro também o crescimento de pelos na face. Bom, em uma ordem cronológica, tá? Algumas mulheres têm algumas mudanças, mas no geral, as meninas, quando está se desenvolvendo, né, de menina para mulher, existem as mudanças corporais, que é o desenvolvimento dos seios, o crescimento dos pelos pubianos, o estirão, que é o aumento de tamanho bem mais rápido do que o comum, né? A primeira menstruação que ocorre, que é chamada de menarca, o crescimento dos pelos pubianos e alterações do corpo, como o tamanho dos seios que desenvolve, o formato da cintura. Agora vamos falar sobre a gravidez. Ela ocorre quando acontece a fecundação. A fecundação é quando o líquido que sai do homem, que é o que o Ciro falou, a ejaculação, que libera o esperma, que é aquele líquido, entra em contato com a vagina da mulher, que é a parte sexual dela, e acontece o ligamento dos dois, que gera um feto, que é o bebê. A gravidez normalmente é descoberta após 14 dias depois da fecundação, que acontecem os primeiros sintomas. Os sintomas são, normalmente, aumento dos seios, os seios ficam mais sensíveis, acontece também o enjoo e o vômito, muito sono, às vezes até insônia pode ocorrer durante o processo. Fica com mais fome, aumento da frequência urinária e às vezes o intestino também fica preso, mas isso depende de cada mulher. Agora vamos falar alguns métodos que podem prevenir a gravidez. Esses métodos que eu vou ser falado agora são os que são disponíveis na UBS Verão Verde. Eles são o preservativo masculino ou feminino, que é a camisinha, o anticoncepcional tanto oral, tanto injetável, o DIU, a pílula seguinte e também o implante contraceptivo, ou implanol. Bom, como a Tiffany estava dizendo, existem vários métodos contraceptivos, porém o mais eficaz deles é a camisinha, ou o preservativo. Existe o masculino e o feminino, né? Como que eles funcionam? Eles são colocados na região da genitália, né? E funcionam como uma barreira, ou seja, eles impedem que a ejaculação ou o esperma do homem entre em contato, né, com os óvulos da mulher, evitando assim a fecundação. Uma das coisas legais dele também é que ele impede doenças sexualmente transmissíveis, que vamos estar falando mais para frente. Bom, esse é o preservativo feminino, né? Como que ele funciona? Você retira da embalagem, né? Ele tem um anel de silicone dentro do preservativo, ao qual é ingerido dentro da vagina, que fica acoplado ao colo do útero, que é essa região aqui, impedindo, né, criando uma barreira que impede esse contato de esperma e óvulo. Já o preservativo masculino, ele tem uma grande diferença do feminino, né? O feminino ele é usado internamente, já o masculino é do lado externo. E funciona da mesma forma, né? Criando uma barreira que impede esse contato. Mais para frente vamos estar explicando como é a colocação, né, o uso de cada um. Agora vamos falar do anticoncepcional, injetável e via oral. O anticoncepcional via oral, ele é tomado mensalmente. O anticoncepcional injetável pode ser trimestralmente ou mensalmente. Então ele pode fazer efeito por 3 meses ou por 1 mês só. Independente dos dois, eles vão fazer efeito após o 15º dia da primeira dose. Então, até lá, ele não faz efeito contra a gravidez. Eles também não previnem sobre DSTs, então você ainda pode correr o risco de ter doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, se você não tomar ele corretamente, pelo menos o bioral e também o injetável, ele pode ocorrer a gravidez mesmo assim. Agora vamos falar sobre o DIU. O DIU é um método contraceptivo que pode prevenir 99% da eficácia contra a gravidez.
porém não é indicado para todas as mulheres, porque depende do útero. Se o útero for muito baixo, às vezes não vai poder colocar. Além disso, ele não previne sobre DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Mas também ele tem a duração de 5 a 10 anos. Então, assim, ele dura bastante tempo se for indicado. Além disso, se não colocar ele corretamente, ele pode causar infertilidade, infelizmente. Mas também, esse é um método só indicado pelo médico e só colocado por ele. A pílula dia seguinte, ou a pílula do dia D. Ela não é muito indicada porque ela tem muitos efeitos colaterais. E também, após a quinta dose tomada, ela não faz mais efeito. Então, mesmo tomando, você pode engravidar mesmo assim. Ela não previne sobre DSTs e também ela é uma bomba de hormônio, então pode causar muito mal para a mulher quando é tomada. Normalmente, ela não é indicada no posto, só em último caso, e mesmo assim, não é bom. O Implanon ou o chip. Ele é um pequeno tubinho que é deixado no braço da mulher. Ele fica 4 centímetros embaixo da pele. Ele injeta hormônios direto na corrente sanguínea, direto no sangue da mulher. Ele pode funcionar até 3 anos e é indicado pelo médico e colocado pelo mesmo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Bom, uma das infecções sexualmente transmissíveis, a mais conhecida de todas, é o HIV, que é o vírus de imunodeficiência humana. Como que ele age no nosso organismo, né? Esse vírus ele é transmitido através do ato sexual ou contato de sangue com sangue, né, feridas em geral. Ele age no nosso organismo incapacitando o nosso sistema imunológico, do qual é responsável pela nossa proteção contra vírus, bactérias, fungos e demais tipos de micro-organismos. É uma doença que não tem cura, porém tem tratamento, né? Existe um coquetel do qual a rede de saúde pública fornece ao usuário, né? É um complexo de medicamentos que você mantém o número desse vírus pequeno no nosso organismo, né? Geralmente ele é assintomático, ou seja, você não tem sintomas, mas em algumas pessoas sentem como se fosse uma gripe, uma dor de garganta ou uma pequena tosse, né? E como eu disse anteriormente, ele é transmitido pelo ato sexual. Então, é muito importante o uso de preservativo, tanto o masculino quanto o feminino. Outra doença que é sexualmente transmissível também é a sífilis. E uma coisa muito interessante dela é que ela também é transmitida através da mãe para o feto. Ou seja, a criança pode também nascer com uma sífilis chamada de sífilis congênita. A sífilis é uma bactéria, né, no qual no contato sexual nós nos infectamos com ela. Tem tratamento, é feito à base de antibióticos, né, injetáveis na musculatura, e ela tem 3 fases, né, de doença, né, patologia. A primeira é uma ferida única na região genital, ou masculina ou feminina. Se não tratada, na segunda fase, essa ferida se espalha para todo o corpo, né, toda a pele, e se não tratada, ela também começa a afetar órgãos internos. O HPV também é uma doença sexualmente transmissível. Esse vírus ele é capaz de criar várias verrugas na região íntima ou do homem ou da mulher. Ele não tem cura, tá? Porém existe um tratamento, que geralmente são feitos à base de ácidos que são colocados em cima dessas verrugas para que elas diminuam. É uma doença que vai e volta com o tempo, vai depender da sua resposta imunológica, né, claro. E é muito importante dizer que ele é um dos principais responsáveis pelo câncer de colo de útero, ou seja, o câncer na região íntima da mulher. Como não existe uma cura, existe uma prevenção, que é a vacina, que é dada nas mulheres, né, nas meninas dos 9 aos 14 anos e nos meninos dos 11 aos 14 anos. Bom, a gonorreia, ela é uma doença sexualmente transmissível, né, por conta de uma bactéria. Essa bactéria, no homem, né,
quando tem a exposição sexual, começa a se manifestar de 2 a 14 dias, né? Começa com desconforto na uretra, para urinar ou até mesmo irritação local. Na mulher já se manifesta um pouco antes, né? É mais precoce, de 10 dias após a infecção, podendo ser assintomática ou apresentar desconforto genital. O tratamento é feito à base de antibióticos, né? E consegue-se sim uma cura. Essa doença pode causar infertilidade e principalmente a transmissão dela, né? Como que ocorre? Ela ocorre à base do ato sexual e não fica só na região íntima, ela também fica, né, em outras regiões do corpo, como por exemplo os olhos e na região anal, por exemplo. Essa também é uma delas, né? É uma doença sexualmente transmissível que principalmente causa lesões que são muito desconfortáveis, né? É causada por um vírus que causa dor local e até mesmo feridas, de preferência assim, bolhosas, que é o caso ali. Ela não tem cura, vai depender. A prevenção das doenças falada anteriormente só é uma. É através do preservativo masculino ou feminino, ou a camisinha. Se caso suspeito de gravidez ou de doenças sexualmente transmissíveis, vem no posto. Marque uma consulta com a gente e venha. Em caso de abuso sexual, ou seja, um toque do qual você não quer, né, você não tem o consentimento dele, você pode estar ligando no número 100 para denunciar esse tipo de ação. Ensinar como colocar um preservativo, ok, masculino. O preservativo ele vem na embalagem, tá? Então você sempre deve rasgar com a mão, tá? Nunca usar uma tesoura, estilete ou até mesmo os dentes, ok? Bom, ele tem um lado, tá? Do qual ele deve ser desenrolado. Esse lado, você precisa olhar muito bem no anel, ok? Ele tem que estar com a volta para frente, ok? Porque se ele estiver ao contrário, você não consegue desenrolar. Então, como que ele é colocado? Ele tem uma pontinha que a gente chama de reservatório, que é onde o esperma fica retido, ok? Então, nós colocamos, tá? Aperta ou torce, ok? Coloca e assim desenrola, ok? E assim se coloca o preservativo. Bom, gente, preservativo feminino, tá? Como ele é diferente do masculino, ele vai internamente, tá? Então, como ele é colocado? A mesma coisa, ele vem numa embalagem, ok? E ele tem um anel interno, ok? Ou seja, você tem um anel externo que vai ficar para fora e você tem um interno que vai ficar por dentro. Como que esse anel é introduzido, tá? Ele é torcido, tá? Você torce e você coloca no fundo da vagina, tá? Assim, ele não tem o risco de sair, ok? E durante a relação deve ser segurado para o lado de fora. Na retirada, você torce, ok? E só puxa. Ele vai sair automaticamente, ok? Com todo o depósito de esperma no local. Reprodutor feminino, tá? Que é o mesmo que esse daqui, ok? Onde fica o DIU, né? Como ele é colocado? Essa região aqui é da vagina, tá? Região da vagina. Então ele é colocado através do cólon do útero. Eu não sei se vai dar para ver aqui dentro, tá? Mas é no colo do útero, ok? E esse DIU, né? Que é parece um martelinho, né? A letra T aqui, ele fica internamente dentro do útero e assim ele libera hormônios do qual impede, né, a gravidez. Agradecemos a presença de todos e, se alguma dúvida, acesse o link abaixo. E por favor, gente, usem preservativo, viu? Vocês viram tanta doença que tem nesse mundo. Então, previna-se, por favor.